15/8, né? 15, dia 15, o dia em que o Japão se rendeu ao mundo. O dia que o Japão se rendeu e o mundo foi dominado pelos Estados Unidos. Vamos contar a verdade. Harold, vai comentando um pouco enquanto isso eu vou colocando aqui mais cerveja na minha taça, tá? Ok. O que eu posso comentar sobre isso? Boa pergunta. O que eu posso comentar sobre o tópico? Sexto tópico, então, seria 15/8, né? O dia em que o Japão se rendeu e o mundo foi dominado pelos Estados Unidos. Vamos contar a verdade. Assim como a gente já. Ai, desculpa. Assim como a gente já comentou em outras lives, né? Claro, a gente vem comentando sobre os Estados Unidos, a relação com o Japão, claramente, e também sobre essa parte exatamente do dia em que o Japão se rendeu, que tem toda a relação com o porquê o Japão é do jeito que é nos dias atuais. Por exemplo, a gente sabe que em lives passadas a gente também comentou, claro, a gente já mostrou, já teve uma live exatamente sobre esse assunto, que seriam as bases militares dos Estados Unidos pelo Japão. A gente sabe que não é só em Okinawa, a gente sabe que não é só em tal lugar, mas sim espalhados pelo Japão inteiro. E o que, que tem influência isso? O que, que influencia totalmente? O domínio dos Estados Unidos sobre o Japão influenciou claramente e muito em todas as outras partes, né? Seja econômica, seja política e muitos fatores. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre essas coisas, porque, né? Sim, tem conhecimento? Tem, mas talvez não tanto para explicar. Mas, assim, no meu ponto de vista, a gente sabe que o Japão é dominado, né, pelos Estados Unidos, e isso influencia e muito, né, até os dias atuais. Como a gente sabe, tem as bases militares espalhadas pelo Japão, e não só isso, a gente está vendo também em questão, quesito guerra e tudo mais, que a primeira palavra é dos Estados Unidos e não do Japão. O Japão vai atrás. Por quê? Porque é sobre, na verdade, domínio dos Estados Unidos. E a gente pôde ver esse ano, né, até em questão usinas nucleares, dessa parte da guerra, algumas decisões que o Japão tomou ou que foi influenciado pelos Estados Unidos. Eu acho que você sabe que o segundo maior desastre nuclear que existiu no mundo foi em Fukushima, né, Haramchan? Sim, sim, E Fukushima. esse projeto todo, né, todo, ele foi elaborado pelos Estados Unidos por uma Hum. empresa chamada General Electric. Não sei se você lembra, no Brasil existia essa empresa chamada General GE, né? Hum. Não sei se Não, eu não me você lembro, mas. não se Não, lembra. não. Então. É, é a empresa que criou o primeiro oven toaster do Thomas Edison, né? Ah, ok, ok. Que se Ok. chamava General Electric, né? E Ah, essa não sabia. General Electric, ela desistiu de produzir oven toaster porque ela viu que não dava dinheiro, entendeu? Sim. Ela falou, mas produzir oven toaster, esse negócio aqui não dá nem US$ 1.000 por máquina, né? Então, essa tecnologia do oven toaster, que é a tecnologia nuclear, né? Vamos levar para as usinas nucleares. E a partir desse pensamento, eles construíram usinas nucleares nos Estados Unidos até 1970, meados de 1970, entendeu? Né? Igual a Harumi-chan não tinha nascido. Eu eu nasci em 1971, então eu era bem criancinha ainda, né? Nessa época, a General Electric ela construía usinas nucleares em todos os Estados Unidos. Só que em meados de 1970 e poucos, eles cometeram um acidente nuclear terrível, né, nos Estados Unidos. E o que aconteceu? A partir daí, o Congresso americano proibiu
a construção de usinas nucleares da General Electric. Aí a General Electric falou assim, ah, então se eu não consigo fazer nos Estados Unidos, eu vou fazer no Japão, né? Aí, daí a General Electric veio para o Japão, tal, construiu usinas em todo o Japão, tal. E uma dessas usinas foi essa de Fukushima que teve esse problema, entendeu? Então a GE, né, GE, a General Electric, ela construiu essas usinas aí que se consequentizaram no segundo pior desastre do mundo, né? E o Japão não teve como renegar essas usinas, né? Porque o Japão tinha perdido a guerra e basicamente perder uma guerra é você aceitar tudo que o seu oponente propõe, né? Não tem outra saída. Então o Japão aceitou, perdeu o controle do seu país, perdeu o controle da Ásia, que o Japão dominava a Ásia, né? E mudar o sistema de regência do mundo, né? Do mundo da Ásia, né? Então, com a perda da Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos, o Japão passou de país autoritário para país país aceitante do domínio japonês, né? Quer dizer, do domínio americano, né? A partir do dia 15 de agosto, né? Que foi uma data marcante e tal, e aí você fala assim, ah, mas 15 de agosto, por que é marcante, né? Porque o imperador japonês, né, que era considerado um Jesus Christ do Japão, né, assumiu a derrota do Japão. Aí você fala assim, ah, mas ele assumiu a derrota do Japão, e que vantagem ele leva, né? A vantagem é porque ele salvou alguns territórios do Japão, tipo Hokkaido, entendeu? Okinawa, né? Que estavam prestes a ser invadidos por Rússia ou Rússia no norte, né? Que seria Hokkaido, e China no sul, que seria Okinawa, né? Então, se o Japão peitasse mais depois das duas bombas nucleares, os Estados Unidos falaram assim, ah, se você não se render depois dessas duas bombas nucleares, eu não posso fazer mais nada. Se a Rússia invadir vocês, se a China invadir vocês e tomar todos os seus territórios, entendeu? Aí o imperador falou assim, ah, shikatanai, shoganai, né? Eu vou me render, entendeu? E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Então, dia 15 de agosto, não foi um dia marcante apenas para o Japão, né? Foi um dia marcante para a humanidade, num dia em que a humanidade escolheu, né, o capitalismo, a democracia, né, e os Estados Unidos como reitor do mundo, né? Se não fosse isso, seria o Japão, né? Seria o Japão. Aí você fala assim, ah, mas qual que seria o melhor? Obviamente eu acredito que 100% seria o Japão, né? Se o Japão tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial contra os Estados Unidos, o mundo com certeza não seria infectado por McDonald's, Starbucks e Coca-Cola, né?